Desde já agradeço o convite, pastor Daniel. Quero que você abra sua Bíblia, por favor. Já que o culto foi todo em Gênesis, vamos continuar em Gênesis 37. Enquanto você abre, foi entoado um louvor aqui, né, no começo, que falava: enche-me até transbordar, né? Falando para encher até transbordar. E esse transbordar não é desperdício. Não é desperdício, pastor Daniel. Sabe por que é encher até transbordar? Sabe por que Deus quer ver você encher até transbordar? Porque talvez entrou alguém aqui que esteja vazio. Talvez entrou um vaso aqui, por algumas circunstâncias está vazio, pastor. Se você estiver só cheio e você for ajudar, vão ser 2 vasos pela metade. Você veio cheio, você chegou até cheio, mas parou por aí, está só cheio. E você vai compartilhar com ele, vão ser 2 vasos pela metade, vão embora 2 vasos pela metade. Mas quando você está transbordando, quando você resolve transbordar, quando você resolve receber algo a mais, quando você está dizendo: Deus, pode derramar até transbordar, quem entrar vazio vai ser cheio também. Às vezes você está do lado de alguém no culto e você não sabe como aquela pessoa está. A pessoa está até alegre, ele está até rindo, mas por dentro está quebrada, está moída. E Deus está falando para você transbordar, porque transbordar de você, meu Deus, encher quem está do teu lado que talvez entrou vazio. Então não perca a oportunidade de transbordar, não. Como o pastor Daniel estava falando aqui, não perca a oportunidade de transbordar, não. Às vezes você pode estar até dizendo: tá bom, já estou cheio, tá bom. Mas Deus está dizendo: ei, mas eu quero usar você para ser canal de bênção na vida de alguém. Meu Deus. Você achou aí Gênesis 37? Quero ler com você o verso 3, que diz assim, ó: Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos os outros filhos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. E teve José um sonho e o contou a seus irmãos, e o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve agora este sonho que eu tive. Eis que ataviávamos feixes no meio do campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes ao redor se inclinaram perante o meu. Responderam os seus irmãos: reinará tu sobre nós, ou governará sobre nós? E aborreceram-no ainda mais por causa de seus sonhos e suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua se inclinaram a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreenderam o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti? Seus irmãos o invejaram, mas seu pai meditava sobre o caso. E você pode sentar, dando glória a Deus, amém? Pedir a galera, eu ia pedir a galera, quando eu olhei para trás, cadê a galera? Não tem ninguém. Amém, irmãos? Um texto bem conhecido, um texto muito pregado, então é bom que poupa tempo, não precisa fazer muita introdução. Você já ouviu muita mensagem sobre esse texto. E confesso a você que não era isso que eu ia ministrar, não era isso que eu tinha no coração. Em casa, pensando na semana, não era isso que eu tinha no coração. Mas hoje começou a arder esse texto, essa mensagem no meu coração, e ao decorrer do culto, Deus foi confirmando, eu falei: amém, Deus. Então nós lemos um texto, a qual vai dizer que Israel amava mais a José do que a seus irmãos, do que a seus outros filhos. Então entenda, era o pai que amava José diferente, de uma forma diferente do que a dos seus irmãos. E nós lemos aqui também que seu pai resolve fazer uma túnica diferenciada para ele. Foi seu pai que resolveu presenteá-lo com uma túnica diferente. Algumas traduções vão dizer uma túnica colorida, de mangas compridas. Mas entenda uma coisa: quem o amava mais era seu pai.
quem resolveu presenteá-lo com uma túnica diferente dos seus irmãos foi o pai. Mas aí olha o que acontece. Seus irmãos tiveram raiva, ciúme e chegaram a ponto de odiar a José por causa disso. Porque seu pai resolveu tratá-lo diferente. Só que olha uma coisa, sempre que seus irmãos saíam para ir para as plantações, para cuidar das ovelhas, para fazer seus afazeres, José ficava na presença do pai. Então José era alguém que passava mais tempo na presença do pai do que seus irmãos. José era alguém que passava mais tempo, pastor Daniel, perto do pai do que seus irmãos. E os seus irmãos começaram a invejar por causa disso. Então entenda uma coisa, José era alguém privilegiado. José era alguém que dentre seus irmãos era o que passava mais tempo perto do pai. José era privilegiado, mas não porque ele quis, porque a Bíblia, nós acabamos de ler, que foi o seu pai que o amou de forma diferente como amava seus irmãos. Foi o seu pai que resolveu lhe dar uma túnica diferente. A Bíblia não fala que José pediu, pai, me dá uma túnica diferente dos meus irmãos. Pai, me dá algo diferente do que tu dá para eles. Não, foi desejo do pai entregar algo diferente para ele. E nós lemos que isso despertou ódio em seus irmãos. E aqui eu já começo a falar algo para você. Tem gente que vai te odiar por causa da forma que o pai te trata. Tem gente que vai ter ciúme de você simplesmente por causa da forma que o pai te trata. Como assim, pastor? Melhora isso para mim. Tem gente que tem ciúme de você só por causa das coisas que o pai te entrega. Tem gente que vai te invejar só por causa da forma que o pai te trata. Só porque o pai resolveu gostar de você e fazer algo a mais por você, achou graça em você, meu Deus, e revela coisas que é só para você. Isso despertou ódio em seus irmãos. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupa com isso não, porque quem resolveu te tratar diferente foi o pai. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual era o privilégio de José? Era passar mais tempo na presença do pai. Deixa eu te dizer uma coisa, já que o pai resolveu te tratar de forma diferente, passe mais tempo na presença dele. Já que o pai te abençoou, o pai te escolheu para te tratar diferente, aproveita para passar mais tempo na presença dele. Meu Deus. Já que o pai te abençoou e colocou dons sobre a tua vida, para tu ser um levita na casa do Senhor, aproveita e passa mais tempo com o pai. Já que o pai te deu um dom de ter um discernimento da palavra que muitos não têm, aproveita para passar mais tempo com ele. Meu Deus. Só que agora José vai receber uma missão. Seu pai vai lhe dar uma missão. José, preciso que você vá até onde seus irmãos estão, vai saber a notícia deles, vai saber como é que está, vai saber lá como é que está as coisas. Então José agora é alguém que está debaixo de uma missão do pai, dada pelo pai. Tem alguém aqui que está debaixo de uma missão do pai? Tem alguém aqui que está debaixo de uma missão do pai? Então escute isso, José agora é alguém que sai debaixo de uma missão do pai. Só que enquanto José recebe a missão do pai, sai para cumprir a missão do pai, e sabe o que eu acho interessante, pastor? Ele não contesta a missão do pai. Ele simplesmente cumpre. Ele tinha tudo para contestar. Ah, pai, mas eu ir lá saber do meu Deus, eles nem gostam de mim. Meu Deus. Pai, eu cumpri essa missão. Eu ir lá saber deles, nem de mim eles gostam. Para que eu vou lá saber deles? Mas José não contesta. Ele simplesmente cumpre a missão do pai. Já quero te dizer uma coisa. Não conteste a missão que o pai te deu, não. Simplesmente cumpra. Esqueça isso que Deus só vai mandar você fazer as coisas que você gosta de fazer. Desculpa se não era isso que você queria ouvir, mas tem coisas que Deus vai mandar você fazer que você tem que engolir seco e fazer. Nem sempre vai ser do teu agrado fazer, mas se Deus te deu uma missão, se o pai te deu uma missão, simplesmente cumpra. José não contesta, vai cumprir a missão. Só que José mal recebe a missão, pastor Daniel. Está no início ainda do cumprimento da missão. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que seus irmãos já estavam tramando contra ele, já começaram a tramar contra ele. Meu Deus. Acabou de receber a missão do pai,
Tá bom, pai, vou cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, já tem gente tramando contra você. Já tem gente tramando a tua queda, já tem gente querendo ver você parar, já tem gente querendo você abrir mão da missão que o pai te deu. Aí vão tramar contra José. Mas José está lá, determinado a cumprir a missão do pai. Quando ele chega até seus irmãos, você conhece a história, eu estou encurtando aqui. Você conhece a história, seus irmãos já estavam tramando contra ele. Resolvem colocar ele na cisterna, resolvem vender José. Só que tem um porém. José estava debaixo de uma missão dada por quem? Vou perguntar de novo, José estava cumprindo uma missão determinada por quem? E quando o pai manda você fazer uma missão e você aceita, quem se responsabiliza por você é ele. É Deus dizendo assim, quando você está debaixo de uma missão, para cumprir uma missão que eu te determinei, quem te garante sou eu. E eles resolvem tramar contra José, colocam José na cisterna, vendem José. Só que tem um porém. Quem estava no controle da vida de José agora, ele era responsabilidade do pai. Enquanto você está debaixo da missão do pai, você é responsabilidade dele. Pastor, e o que tem? Você tá debaixo da melhor mão que você poderia estar. É Jesus dizendo, é Deus dizendo para mim, para você, enquanto você está cumprindo o que eu te mandei fazer, quem cuida da tua casa sou eu, quem cuida da tua família sou eu, quem cuida da tua saúde sou eu, quem cuida das tuas finanças sou eu, quem cuida dos lugares que você passa sou eu, quem te dá livramento na rua sou eu. Eu escutei aqui, quando a moto te atropela, quem te dá livramento sou eu. É Deus dizendo, se você está debaixo de uma missão dada pelo Pai, quem se responsabiliza por tudo na tua vida é Ele. Aí seus irmãos vão tramar contra ele, colocam numa cisterna e o vendem. Só que tem um porém, pastor Daniel. Quando eles colocam José naquela cisterna, eu tenho certeza, sabe o quê? Que eles estavam desejando o pior para ele. A Bíblia vai dizer que eles o odiaram. Eles estavam querendo que acontecessem as piores coisas. Eles pensaram assim, a gente só não... aquela discussão entre eles, né? Alguém vai falar, a gente só não vai matar. Meu Deus. E eu volto mais uma vez a dizer, eles não matam, porque quando você está debaixo de uma missão do Pai, não há inimigo que consiga te matar. Pode te ferir, pode te magoar, pode te entristecer, mas te matar não mata não. E eles entendem isso, matar não tem como. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu falar uma verdade para você já aqui. Sabe qual é o problema dessa história toda, pastor Daniel? O problema deles não era com José. O problema deles, o problema dos seus irmãos não era com José. O problema era com o pai. Porque quem resolveu amar diferente foi o pai. José não pediu túnica diferente, foi o pai que resolveu dar. Então o problema deles não era com José, o problema era com o pai. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema do inimigo não é contigo, é com o pai. Só que com o pai ele não pode fazer nada, ele resolve descontar em você. O problema do inimigo não era nem contigo. O problema é com o pai, só que com o pai ele sabe que não tem como fazer nada. Ele fala, então eu vou fazer no filho para tentar entristecer o pai. Meu Deus. O problema do inimigo é com o pai, mas ele não pode fazer nada com o pai, ele tenta fazer com você para entristecer o pai. Meu Deus, oh Jesus. E eles tentam destruir José. Já que a gente não pode matar, vamos vender. Já que a gente não pode matar, vamos vender. Sabe por quê? Já que eu não posso matar, eu vou querer ele bem longe para eu não ver ele crescer. Já que eu não posso matar, já que eu não posso acabar com ele, eu prefiro que ele vá para longe para eu não ver ele crescer, para eu não ver ele evoluir. Meu Deus. Matar eu não posso, acabar com ele eu não posso, porque quem guarda a vida dele, então eu prefiro que ele vá para longe, para eu não ver ele crescer, para eu não ver ele evoluir. Meu Deus. Sabe por que tem gente que se levanta contra a tua vida?
É simplesmente o inimigo usando essa pessoa e dizendo assim: já que eu não posso destruir, eu vou arrumar um jeito de mandar ele para bem longe, para ninguém ver o crescimento dele. Meu Deus. Aí José é vendido por seus irmãos. Só que quem guardava a vida de José, a responsabilidade dele era do pai. Aquilo que os seus irmãos usaram para o destruir, o pai pega aquilo para transformar no caminho da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa: a responsabilidade de Deus é tão grande de Deus sobre a tua vida. A responsabilidade de Deus é tão grande sobre a tua vida que até o que o inimigo usa contra você, Deus usa a teu favor. A responsabilidade dele sobre a tua vida, pastor Daniel, é tão grande que até o que usam para te destruir, Deus torna a teu favor. É Deus dizendo para alguém aqui: ei, se você está debaixo de uma missão do Pai, aquilo que o inimigo usa para te destruir, não se preocupa não, porque a responsabilidade de Deus é de Deus e Ele usa isso a teu favor, para o cumprimento da promessa chegar na tua vida. Não se preocupa não. Meu Deus. Só que aí eles resolvem vender José. Só que o pensamento dos irmãos era o quê? Tomara que ele seja vendido e vá para um lugar que ele sofra bastante. Já que eu não posso matar, tomara que ele vá para um lugar que alguém destrua a vida dele. Tomara que ele passe fome. Tomara que aconteça as piores coisas com ele. Porque o desejo dos irmãos, se era alguém que estava odiando ele, era que as piores coisas acontecessem com ele. E José é vendido. Fico imaginando os irmãos voltando e comemorando: vai sofrer, tomara que sofra bastante, tomara que passe fome, tomara que morra lá naquele lugar, que aconteça tudo de ruim com ele. E é responsabilidade do pai ainda. Aí sabe o que acontece? Vai parar na casa de Potifar. Estou encurtando a história aqui que eu quero chegar no final. Vai parar na casa de Potifar. Sabe o que acontece na casa de Potifar? Ele se torna alguém de confiança de Potifar. Não passa fome não, come tudo do bom e do melhor, tem cama para dormir, tem uma vida confortável ali dentro, pastor Daniel. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo estava pensando que ia fazer você sofrer. Deus está dizendo assim: se o inimigo pensou que tu ia fazer você sofrer, eu faço você viver com abundância na tua vida, não vai te faltar nada. É Deus dizendo assim: se o inimigo pensou que ia fazer você, meu Deus, se o inimigo pensou que ia fazer você passar vergonha, é Deus dizendo: deixa que quem vai te honrar sou eu. É Deus dizendo: se você pode passar pelos piores lugares, mas eu estou contigo e eu garanto a honra até nos lugares ruins que você passar. Você lembra de Mefibosete? Mefibosete vai parar em aonde? Lodebar, né? Alguém já escutou alguma coisa boa aqui de Lodebar? Só coisa ruim, né? Desde pequenininho a gente aprende, né? É terra sem pasto, lugar do esquecimento, terra seca, o que planta não nasce, tudo de ruim. Só que tem um detalhezinho quando vai falar onde Mefibosete está. Vai dizer assim, ó. Não vai dizer assim, ele está lá em Lodebar, vai dizer, ele está na casa de Maqui, em Lodebar. Tem esse detalhezinho, né? Na casa de Maqui. Sabe onde como é que é a casa de Maqui? A casa de Maqui é em Lodebar, mas na casa de Maqui tem abundância de comida, abundância de bebida, tem tudo do bom e do melhor. Se você for ler a história lá da casa de Maqui, quem passou um tempo atrás na casa de Maqui foi Davi. E vai dizer que na casa de Maqui tinha tudo do bom e do melhor. Eu já abro um parênteses aqui. Tinha nada a ver com a mensagem, mas Deus está mandando falar. Como é que na casa de alguém, lá em Lodebar, que onde o que planta não nasce, a terra é seca, terra de miséria, terra de esquecimento, como é que na casa de alguém vai ter abundância de comida no lugar desse? Oh, Jesus. Aí eu começo a entender por quê. Mas aqui é alguém que vai receber um aleijado dentro da sua casa. Receber um aleijado dentro da nossa casa hoje já é difícil, não é? Hoje tem todos os aparatos, mas mesmo assim é difícil, né? Eu tenho um tio que é deficiente e eu vejo o sufoco que é. Imagina naquela época. Agora aqui é alguém que está recebendo um deficiente na sua casa, sabendo que não vai ter nada em troca, sabendo que não vai ter recompensa nenhuma, sabendo que só vai ter trabalho. Imagina aqui, alguém que vai ter que carregar para tomar banho, carregar para fazer necessidade, carregar para comer, mas só vai ter trabalho, não vai ter nada em troca. Mas ele abre a porta da sua casa para receber um deficiente, sabendo que não vai ter recompensa.
Aí sabe o que eu entendo? Alguém que está disposto a ajudar alguém sem querer receber nada em troca é o próprio Deus que vai fazer abundar na sua vida. A casa de Maquia no meio do nada, terra do esquecimento. O que planta não nasce, mas na casa dele tem abundância, porque ele tem um coração aberto a abençoar quem não tem nada para lhe oferecer em troca. Ah, Jesus. Aí José está lá na casa de Potifar agora, comendo do bom e do melhor, tendo cama para dormir, mas só que tem um porém. O inimigo não desiste não. O inimigo não vai desistir. E quando o inimigo não consegue, eu escrevi uma frase que eu estava até procurando, ó. O inimigo quando não consegue te destruir, o inimigo quando não consegue te derrubar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar manchar o teu caráter. O inimigo tenta fazer coisas sorrateiras para manchar o teu caráter. Quer ver uma coisa bem simples? Quem já ouviu isso aqui? Agora quer ser santo. Já ouviu isso aí? Agora está achando que é santo, agora quer ser santo. Meus parabéns se tu tem ouvido isso. Isso é um bom sinal na tua vida. Se tu tem ouvido isso, é um bom sinal. Eu gosto quando eu escuto isso. Sabe por quê? As pessoas têm que olhar para você e pensar isso mesmo. Agora quer ser santo, né? Você dizer, quero mesmo, estou tentando todos os dias chegar lá. Se as pessoas estão olhando para você dizendo, agora quer ser santo, é porque estão vendo mudança em você. Estão vendo uma diferença de quem você era ontem e quem você é hoje. Só que o inimigo até nisso ele tenta manchar o teu. Agora quer ser santo. Agora quer ser um certinho. Quero. Estou tentando. Cuidado para o inimigo não querer manchar o teu caráter e você cair nessa cilada. Cuidado para o inimigo não usar alguém para falar isso para você, principalmente da família. Você encontra alguém da família, agora quer ser santo, não se mistura mais não, agora quer ser santo. E você querer largar as práticas certas por causa que ouviu isso. Continue buscando a santidade todo dia. Continue buscando ser santo todo dia. Que fale mais isso a teu respeito. Sabe o que eu estava falando para os jovens esses dias, pastor Léo? O assunto na rodinha tem que mudar quando você chegar. Falei, você não tem que se esconder de nada não, mas as pessoas têm que ficar constrangidas porque você chegou. Eu esses dias, minha esposa estava com a parentela lá na casa da minha sogra lá embaixo, e ela estava me mandando mensagem, eu moro em cima, ela, vem aqui embaixo. Eu falei, meu Deus, não queria ir. Falei, amém, vou lá. E quando eu desci, a porta grande na sala, estava uma risada, uma alegria. E quando eu cheguei, já vi que todo mundo para. E olham para o lado, assim, com aquele silêncio. E eu fiquei constrangido, eu parei na porta, disfarcei. Falei, vou subir. Acho que eu não fui bem visto aqui não. Acabei com a alegria da galera, do pessoal. Falei, vou subir. Falei, vou subir, eu subi. Aí passou um tempinho, minha esposa disfarçou e subiu. Ela, por que tu subiu? Eu falei, fiquei constrangido. Acabou o assunto, acabou a risada, eu cheguei, todo mundo parou. Ela, não, é porque ela estava falando outra coisa lá de casamento, de traição, que é certo, que pode trair, que isso, que tem problema é não casar 10 vezes. E quando você chegou, eles sabem que você ia ser contrário a isso, eles pararam o assunto. No começo eu falei, que chato, mas depois eu pensei, falei, que bom. O assunto tem que mudar quando eu chego mesmo. Se o assunto não era um assunto que convém, tem que mudar quando eu chego. Alguém tem que ficar constrangido de falar palavrão na tua frente. Alguém tem que se constranger. A pessoa que fala muito palavrão quando está na tua presença, fica constrangido de falar. Não, ele é crente aí, não vou falar. Isso aí, não fala mesmo não. A gente não tem que mudar os nossos hábitos por causa deles não. Eles precisam mudar o deles por causa da gente. Quando você chega, você é luz no ambiente. Se estava escuro, você trouxe luz. Tem que mudar o ambiente mesmo. O assunto tem que mudar. E deixa eu te falar uma coisa. O assunto muda e começa a falar de Jesus lá dentro. Aproveita o embalo. Já que o assunto mudou, começa você a trazer o assunto. Aí vamos tentar manchar o caráter de José agora. Meu Deus. Não queria falar isso, mas eu vou falar. A esposa de Potifar vai tentar José, né? Isso você conhece. Imagina, uma mulher linda tentando José. Só que você conhece a história de José resistiu, não é isso? Só que tem um porém, pastor Daniel. José ficou dentro da casa de Potifar. Não foi meia hora. Meu Deus. Não foi um diazinho, não foi uma visita.
Alguns historiadores vão dizer que foi cerca de 2 anos e meio dentro da casa de Potifar. Imagina, 2 anos e meio sendo tentado de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. 2 anos e meio. Só que esses 2 anos e meio, José saiu de lá sem ter seu caráter manchado. Ele resistiu os 2 anos e meio. Aí o problema é que tem crente que na terceira tentativa do inimigo já cai e diz que não teve força. Meu Deus. Eu sabia que ia ser difícil de ter um glória agora, pastor. José resistiu 2 anos e meio sendo tentado toda hora, todo dia. Aí tem crente que não resiste 1 semana. Ai, Deus, o Senhor entende, né? A carne é fraca. A tentação veio mais de 3 vezes já. Meu Deus, eu resisti até onde deu. Eu fui até forte. 1 semana eu resisti. Pastor, aí vai fazer gabinete. Pastor, eu me senti até forte. Eu resisti 1 semana. Mas depois eu caí. José está mostrando para mim e para você, 2 anos e meio sendo tentado várias vezes por dia e resistiu. Por que eu e você não conseguimos resistir às tentadas? Meu Deus, as tentativas de Satanás sobre a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode resistir sim, você consegue sim. É só você se aproximar de Deus, é só você ser íntimo do Pai que você consegue resistir. 2 anos, 10 anos, 20 anos, você vai conseguir resistir sim. Aí agora chega... José vai parar na cadeia por causa disso. José vai parar na prisão. Só que na prisão, alguns homens vão sonhar, 2 homens vão sonhar lá, tal, aquela história toda você conhece. E havia um chamado de Deus sobre a vida de José relacionado a sonhos. Certo? José agora está na prisão por ter resistido à tentação. José está na prisão por ser obediente a Deus. E agora 2 homens vão sonhar na prisão. Se fosse eu, talvez se fosse você, sabe o que ia fazer? Ia colocar o nosso chamado no bolso e fingir que nem estava ouvindo. Eu fui obediente a Deus e estou dentro da cadeia. Eu obedeço a Deus, estou no culto, estou na consagração, estou resistindo ao pecado, estou orando, jejuando, buscando. E olha a minha vida como é que está, olha a situação difícil como é que está. Vou colocar meu chamado no bolso e vou ficar quietinho. Pastor, não prego mais. Pastor, não quero cantar. A situação está difícil. Está tudo difícil na minha vida. Vou dar um tempinho para mim. Meu Deus. Sabe o que José está mostrando para mim e para você? O teu chamado não é para ser colocado em prática só quando está tudo bem, não. É Deus dizendo, o teu chamado é para ser colocado em prática mesmo quando tu está dentro da prisão. Mesmo quando tu está passando pelo pior momento da tua vida, é Deus dizendo assim, está passando pelo pior momento da tua vida, mesmo assim coloca o teu chamado em prática. É Deus dizendo assim, eu não estou perguntando se é para colocar o teu chamado em prática só no dia da alegria, não. É Deus dizendo, coloca o teu chamado em prática no dia da tua frustração também. Eu costumo dizer, sabe o que? Parece até meio carrasco isso, mas Deus não respeita o nosso momento de frustração. Que isso, pastor? Como assim é? Você lembra que Pedro estava frustrado porque não pescou nada? A noite toda não pescou nada. O que Jesus faz? Chega perto dele e ainda pede a coisa emprestada. Me empresta teu barco. Talvez se fosse eu e você ia falar, hoje não. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou frustrado, não peguei nada. Outro dia a gente conversa. Eu tenho certeza que pastor Daniel, sua esposa, tenho certeza que ela já chegou em dias no culto sem querer louvar. A dificuldade estava tão grande que ela veio para o culto, mas nem louvar queria, mas louvou. Tenho certeza que já aconteceu o dia do pastor Daniel ir para a igreja e falar assim, se eu pudesse hoje eu não dirigia o culto, se pudesse eu ficava quietinho, mas dirigiu. Sabe por quê? É Deus dizendo assim, tu está frustrado, mas eu quero usar a tua boca para falar com alguém. Tu pode estar frustrado, mas eu quero usar a tua vida para ser canal de milagre na vida de alguém. É Deus dizendo assim, eu te escolhi, não foi só para os momentos bons não, tu continua sendo escolhido meu, mesmo quando tudo parece que está dando errado na tua vida. É Deus dizendo assim, tá frustrado? Eu quero te usar. Tá frustrado? Eu quero usar teus lábios. Tá frustrado? Já viu aquele dia que você anda precisando de oração e alguém fala assim, ei, irmão, ora por mim? É Deus dizendo para você, mesmo frustrado, tu continua sendo instrumento de Deus, meu irmão. Deus não te chamou só pro dia do sorriso, não. Deus te chamou pro dia da lágrima também. É Deus dizendo assim, tá frustrado, coloca o teu chamado em prática. José tá dentro da cadeia por obedecer a Deus. Ele tinha tudo para ficar calado, mas ele coloca o chamado dele em prática e vai falar para aqueles homens, revelar o que significava o sonho daqueles homens.
É José mostrando para mim e para você. Se ele colocou o chamado dele em prática dentro da cadeia, por que eu e você não pode colocar o chamado de Deus em prática dentro da igreja? Meu Deus. José estava dentro da cadeia. Pô, tu está dentro da igreja. Pô, tu pode estar passando por um momento difícil, mas tu está dentro da igreja ainda. José está dentro da prisão. E por obedecer a Deus. Não foi por desobedecer não, foi por obedecer a Deus. Tinha tudo para largar o seu chamado de lado, mas coloca o chamado em prática. O tempo vai passar. O que José revelou para aqueles homens vai se cumprir. Quem vai sonhar agora é Faraó. Meu Deus. Estou encurtando a história porque é daqui para lá que eu queria chegar. Em 10 minutos a gente encerra. Agora quem sonha é Faraó. Ninguém consegue resolver o problema de Faraó. Que sonho é esse? Só que um daqueles homens, o que ficou vivo, vai lembrar, vai dizer assim: Faraó, tem alguém que pode resolver o teu problema. E olha que interessante, ele vai dizer assim: ó, tem um jovem hebreu lá na prisão. Eu não sei o nome dele não, mas tem um chamado sobre a vida dele, ele pode resolver o teu problema. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha o que aquele homem vai dizer. Tem um jovem hebreu lá na prisão. Eu não sei o nome dele, mas tem um chamado sobre a vida dele que pode resolver o teu problema. Sabe o que eu quero te dizer? José foi reconhecido pelo chamado que havia sobre a vida dele. O nome dele ninguém nem lembrava. Sabe qual é o problema hoje em dia? Todo mundo quer ser reconhecido pelo nome. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? É melhor tu ter chamado do que tu ter nome. Só que hoje a briga é para ter nome. Hoje a briga é para ser o fulano de tal. Eu sou fulano de tal. Quando eu dirijo o culto acontece. Deixa eu te dizer uma coisa. É melhor ser reconhecido pelo chamado de Deus que é sobre a tua vida do que pelo teu nome. A nossa função não é fazer o nosso nome ser conhecido, é fazer o nome dele ser conhecido através de nós. É melhor alguém dizer assim, ó: quero lá em Santa Rita, lá na Rua Canário lá. Porque tem uma igreja lá, meu irmão, que Deus usa lá, Deus fala. Eu não sei o nome dos irmãos lá não, tem um careca lá que eu nem sei o nome dele, mas eu sei que Deus usa um chamado sobre a vida dele, que eu sinto unção quando ele ora. Eu não sei o nome dele não conheço ele não, mas eu gosto de lá porque eu sei que lá a presença de Deus habita naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, não queira ter nome não, queira ter um chamado sobre a tua vida. Quer um exemplo disso? Moisés. Moisés vai para o palácio. Você conhece a história, colocado do rio lá, vai parar no palácio. Quando Moisés vai receber o nome da irmã de Faraó, a Bíblia vai dizer, historiadores vão dizer que ele tinha cerca de 12 anos já. Quando ele tinha 12 anos que ele vai receber o nome de Moisés. Mas o chamado sobre a vida dele havia desde que ele nasceu. Sabe o que é Deus dizendo? Primeiro vem o chamado, depois vem o teu nome. Coloca o chamado em primeiro lugar e Deus dizendo: mais importante para mim é o chamado do que o teu nome. O problema é que é todo mundo querendo ter nome. Tem muita gente que tem nome, mas não tem chamado. Meu Deus. Tem muita gente que quer ter nome, quero ter nome no cartaz, quero isso, quero aquilo, mas não tem nem chamado sobre a vida dele. É melhor ter chamado e continuar desconhecido. Lembra daquela menina? Aquela menina na casa de Naamã? Qual era o nome dela? Mas foi usada tremendamente por Deus, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Está disposto a fazer grandes feitos e continuar anônimo? Está disposto a ser usado grandemente por Deus e continuar anônimo? Quer ser usado tremendamente por Deus e lá fora ninguém lembrar do teu nome? Oh, Jesus. Tem gente que fica frustrada, pastor. Poxa, Deus me usa, mas ninguém me conhece, ninguém sabe meu nome por aí ainda. Deixa eu te dizer uma coisa. É Deus falando assim: eu estou procurando aqueles que estão dispostos a ser usados grandemente por mim, continuar sem nome, continuar sendo o irmão, a irmã, o varão, a varoa. Ah, Jesus, meu Deus. Só que tem um porém. No começo da história, Naamã e a sua esposa vão se referir àquela menina como uma menina. Era uma menina. Uma dá o significado de... é uma no meio da multidão. Simplesmente mais uma. Mas depois que Deus usa, ela... sabe como é que Naamã vai se referir a ela? A menina. Ela deixa de ser uma menina para ser a menina. Sabe o que é Deus dizendo para mim e para você?
Deus não quer mais um cristão, Deus quer o cristão. Deus quer alguém que vai fazer a diferença. Deus quer alguém que vai ser a diferença por onde ele passar, não vai ser mais um. Aí José coloca em prática o sonho dele dentro da cadeia, e agora Deus vai se lembrar dele, Deus vai fazer aquele homem se lembrar dele. Aí Faraó vai mandar chamar José. José vai até Faraó, desvenda o sonho de Faraó, aquela história toda você conhece. E agora chegou a hora de Deus honrar, começar a honrar José, né? Você lembra o que José vai se tornar no Egito? Governador, certo? Qual era o nome do governador que havia antes de José no Egito? Quem era o governador do Egito antes de José? Alguém se arrisca a dizer? Não tem. Não tinha governador antes de José. Você lembra o nome do governador do Egito depois de José? Também não teve. Só José foi governador do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Guarda isso. Quando você resolve obedecer a Deus até o final, Ele faz por você o que Ele não fez por ninguém. É Deus dizendo assim: o que eu vou fazer na tua vida tem só o teu nome, o teu endereço, é direcionado para você. É Deus dizendo assim: o que eu vou fazer na tua vida eu não fiz por ninguém ainda, é exclusivo seu.